Eu quero que você nesse momento pegue a palavra do Senhor nas tuas mãos, abra ela em João, no capítulo 15. João, capítulo 15. Deus está neste lugar, igreja. Abra o teu coração para que o Espírito Santo possa falar e ministrar a tua vida. Amém? A palavra do Senhor nos fala em João 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê ainda mais. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Quero que você feche os teus olhos aí em pé mesmo. Eu não sei qual é a tua necessidade espiritual. Eu não sei qual área você precisa ser alimentado nessa noite, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, Ele está neste lugar. E é Ele quem cura, é Ele quem restaura, é Ele quem liberta. E nesse momento Ele está sondando o teu coração, a tua oração. Abra o teu coração, que o Espírito Santo possa falar de forma grandiosa aqui nesta noite, que não seja a minha sabedoria humana, mas a sabedoria que vem diretamente do trono de Deus. Assim eu peço, ó Pai, ministra sobre essas mulheres o alimento necessário, que elas não saiam daqui da mesma forma que chegaram, mas ainda mais cheias, curadas, restauradas, saradas para florir nesse novo tempo que se iniciará nesse dia. Assim nós cremos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar na presença do Senhor. O tema da mensagem é florescendo no vale. Como eu falei, florescer nem sempre é fácil. Ele é uma das etapas, faz parte do processo, ainda mais em meio a um vale. O vale que eu quero falar é aquele que simboliza as lutas, as provações, os momentos difíceis que eu e você passamos. Há 3 tipos de pessoas: aqueles que passaram por lutas, aqueles que estão passando e aqueles que um dia irão passar. Ninguém sai imune. Ainda mais quando nós servimos a um Deus verdadeiro, porque a característica principal, Cristo, antes de partir, Ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então não é fácil florescer. E João no capítulo 15, ele está falando dos frutos. Mas nós sabemos que antes dessa etapa de florir, vem tantas outras etapas. Eu quero discorrer aqui rapidamente sobre elas. Primeiramente, uma semente foi selecionada. Você foi selecionada pelo Deus Todo-Poderoso a estar aqui, para ser edificada, para ser usada, para ser sarada, mas acima de tudo para sarar vidas. Nenhuma de nós foi escolhida para chegar aqui no banco da igreja e apenas sentar e assistir o culto. Nós somos escolhidas para transformar a geração onde nós estamos vivendo. Nós somos escolhidas para edificar a nossa casa todos os dias. E nós sabemos que a estrutura psicológica e emocional e espiritual de uma mulher muitas vezes é forte. Nós passamos por tantas coisas e precisamos continuar firme, afinal nós somos o alicerce da casa. Os filhos se apoiam na mãe, o esposo se apoia na esposa. E muitas vezes nós estamos em pedaços, em caquinhos, mas nós precisamos nos levantar, nos posicionar e fazer aquilo pelo qual nós fomos chamadas. Não pense você que por eu estar com o microfone na mão, estar em um púlpito falando do amor de Deus, que eu não enfrento provações todos os dias. Ainda mais quando nós escolhemos levar uma palavra que venha confrontar o mal, confrontar Satanás. Ele fica furioso. Todos os dias nós temos que vencer o mal.
Nós precisamos perseverar. E a primeira fase, a semente é escolhida. A segunda fase é preparar o terreno. Um terreno todo especial para que essa semente seja lançada. E para que dali ela comece a germinar, comece a brotar. E aí vem a terceira fase, que é o crescimento. E aí aquela semente que era tão pequena, ela começa a crescer, a crescer, a crescer. E quando ela chega num determinado tamanho, aquele que a semeou, replanta, retira e planta em outro lugar. Faz uma cova, aduba e começa a cuidar. Então essa planta ela vai crescendo ainda mais, com mais resistência, com profundidade nas suas raízes, até que um dia ela começa a florir. Mas quem olha para as flores daquela planta, daquela árvore, não sabe o processo em que ela passou para chegar até ali. Quem olha para a minha vida e para a tua vida não sabe do teu processo, não sabe o quanto dói florir, ainda mais em meio ao vale, em meio ao deserto, em meio às lutas, às provações. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite: como vai a tua vida? Como vai a tua família? Como vai o teu esposo? Como vai os teus filhos? Tem uma mulher na Bíblia que, quando ela foi questionada, o seu filho estava morto em cima de uma cama, mas ela declarou: vai tudo bem. Será que é fácil declarar vai tudo bem quando tudo não vai bem? Não é fácil florir quando a tempestade está furiosa. Não é fácil florescer quando a maré é contrária. Não é fácil florescer quando as circunstâncias são desfavoráveis. E aí nós nos pegamos nos questionando: mas como fazer? Mas como florescer? Eu quero dizer para você que quando nós nos questionamos, nós estamos usando a nossa capacidade intelectual. Mas quando nós depositamos nas mãos daquele que tudo pode fazer, é Ele quem faz, é Ele quem dá força, é Ele quem acalma a tempestade, é Ele quem acalma o vento. Quantos ventos você já passou até aqui? Quantas tempestades você já teve de enfrentar? Você sabe que nós pregamos muito sobre a semente, sobre a germinação, sobre o crescimento, sobre o florescer e a frutificação. Mas tem algo que hoje à tarde o Espírito Santo estava tocando no meu coração. A natureza ela é limitada. Ela depende de condições climáticas. Ela depende do seu ambiente externo para florescer, para brotar. Diferente de mim e de você, que não somos limitados quando estamos enxertados na videira verdadeira. É Ele quem dá o crescimento. No versículo 2 diz: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto. A vara que dá fruto, ela também é limpa, ela é podada. E quem entende aqui de plantio, de colheita, sabe que tem um determinado período do ano em que você vai lá e vai podar, para que essa árvore venha a frutificar ainda mais. E o interessante é que a poda ela acontece de dentro para fora. Você começa a podar os galhos internos e vai podando, para que essa árvore tenha um crescimento ideal e no tempo propício ela possa frutificar. Embora sejamos diferentes, distintos da natureza, em muitos aspectos nós somos parecidos. Quando nós não temos um crescimento adequado, quando nós não crescemos, o que está faltando? Talvez uma cura interior, uma mudança interior. Deus ele precisa mudar, Ele precisa trabalhar. Quantas vezes na minha trajetória eu precisei declarar que tudo estava bem, quando tudo não estava bem. Eu sempre digo que
o momento mais difícil da minha trajetória. Quantos aqui conhecem a minha história? Levanta a mão. Alguns não conhecem, então eu vou dar uma resumida na minha história. No ano de 2019, nós fazíamos a obra do Senhor como sempre fazíamos, com muita paixão e amor pela obra. A minha casa servia ao Senhor. Eu tinha prazer em dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Éramos eu, meu esposo, minha filha Laura e meu filho Isaac. E nós fazíamos a obra missionária não só em campanhas, saindo, fazendo congressos, mas também na nossa cidade. Nós cuidávamos dos trabalhos sociais e a minha filha sempre estava junto. Éramos fiéis, dizimistas, fiéis na oração, fiéis na obra, braço confiante do nosso pastor. Mas um dia aprove o Senhor permitir que a tempestade chegasse lá na nossa casa. A nossa filha foi diagnosticada com leucemia e nós tivemos uma dura e árdua batalha. Batalhamos muito pela vida da Laura. Foram aproximadamente 1 ano e 2 meses. E a Laura foi curada. Para a honra e para a glória do Senhor Jesus, ela foi curada. E nós testemunhávamos, e em nenhum momento eu parei de fazer a obra. Eu ia para as internações, minha mãe fazia troca comigo e eu saía fazendo a obra. Porque eu queria florescer mesmo em meio ao vale. Eu queria continuar fazendo a obra. Mas me doía muito, muitas vezes, eu pregando sobre um Deus que opera milagres e eu ainda não havia recebido meu milagre. A Laura tinha tido uma cura, mas ainda precisava de um tratamento. A Laura fez todo o tratamento, igreja. Só que chegou um dia em que nós estávamos em casa e a minha filha ficou mal novamente. Todos os sintomas voltaram. E naquele dia o meu coração de mãe sabia que algo não estava bem. Eu tenho certeza que você sabe quando algo não está bem lá na tua casa. Que você sente quando algo não está bem com teu filho. O Espírito Santo de Deus, Ele nos dá essa sensibilidade. Nós levamos a Laura para o hospital. E mais uma vez, a tempestade assolou a nossa casa. Havia acontecido a recidiva da doença, que é quando a doença volta. Ficamos internadas mais uma vez. Crendo que Deus iria operar um milagre, afinal Ele operou uma vez, porque não operaria novamente. A nossa geração, ela está acostumada a orar e pedir e a receber, a determinar, a barganhar com Deus. E muitas vezes ousamos dizer: eu determino em nome de Jesus em 3 dias. Querida e amada igreja, a vontade do Senhor, ela prevalece. É a vontade dEle que prevalece. Mateus 7,7 diz: tudo aquilo que pedirmos, Ele vai conceder. Mas o livro de João fala: essa é a segurança que temos nele, que tudo aquilo que pedirmos segundo a sua vontade. Nós não nos atemos nesse detalhe. E para resumir a história, hoje eu já consigo falar sem chorar. Durante uns 2 anos do meu ministério, eu saí pregando e chorando. Só chorava. Pegava o microfone e começava a falar da Laura e chorava. Chorava. Mas eu creio que o Espírito Santo, Ele está ministrando sobre a minha vida, Ele está curando. E através da minha vida eu tenho curado muitas mães que estão passando pela mesma batalha. É florescer em meio ao vale, em meio ao deserto, quando tudo não vai bem. E nós estávamos com a batalha travada. E chegou um dia que não havia mais nada para ser feito. E quando a médica me chamou, desenganando a Laura pela medicina, eu estava sozinha com ela no hospital. Frágil, fragilizada. Afinal, era uma recidiva, não era brincadeira. Eu estava no quarto quando a médica me chamou para ir para o consultório. E eu saí do quarto, a Laura ficou preocupada. E quando eu cheguei no consultório, aquela médica apenas olhou para mim de forma muito fria. E disse: então, mãe, eu chamei você aqui
para dizer que não tem mais nada para ser feito pela Laura, tá bom? O que nós tínhamos para fazer, nós já fizemos. E agora eu vou estabilizar as contagens dela, as plaquetas, a hemoglobina. E aí vocês vão levar ela para casa na sexta. E eu quero que vocês deem muito carinho. Chamem toda a família. Deixa ela ver a família. Mas ela falando com uma naturalidade assim que eu não conseguia entender. Não entrava no meu coração, no meu entendimento. E eu não podia chorar. Eu olhando para os olhos daquela médica. Eu não podia chorar porque eu tinha que voltar para o quarto. E como que eu ia explicar para minha filha por que eu estava chorando? E eu lembro que eu olhava para o alto e só dizia: eu não posso chorar, eu não posso chorar. E quando eu saí dali, eu parei no bebedouro que ficava no meio do caminho para chegar ao quarto. E quando eu enchi um copo de água, a Laura veio na porta e disse: mãe, vem. E eu olhei para ela e sorri. Porque eu não tinha como esboçar tudo aquilo que eu estava sentindo. Eu não tive tempo de ligar para minha família, de ligar para o meu esposo, de desabafar, de chorar. Eu tive que voltar para o quarto. E florescer lá em meio ao deserto, ao vale, próximo da minha filha. E ela pediu: o que a médica falou? Eu disse: nada, filha. Ela falou que vai mudar o protocolo. E a minha filha tomou banho, brincou, se alimentou e dormiu. Como você olhar para um filho que está dormindo ali, vivo, e você saber que ele tem dias, horas de vida, não entra na nossa cabeça. Uma mãe, ela foi feita para gerar, mas ela jamais foi feita para sepultar um filho. A Laura batalhou ainda mais um mês. E infelizmente a minha filha partiu para a glória. Ela nunca soube que estava desenganada. Eu nunca contei para minha filha. Os médicos vinham e diziam: nós precisamos falar com a Laura. E eu falei: não. Eu vou cuidar até o fim. E vou alimentar ela de fé e de esperança, porque nós servimos a um Deus que tudo pode fazer. E no dia em que a minha filha faleceu, eu costumo dizer que o pior trajeto que eu fiz até hoje, seja do meu nascimento até aqui, seja o período da doença, seja o da notícia do falecimento, o pior momento em que eu vivi foi quando eu cheguei na igreja. E o caixão da minha filha estava em frente ao altar. E a nossa igreja, ela é mais ou menos desse tamanho. Eu cheguei lá no finalzinho. E eu não conseguia andar. Eu não conseguia me mexer. Eu fiquei paralisada. Porque não é só um filho. É um sonho. É um projeto. Quantos projetos você tem na sua vida? Quantos estão alicerçados nos seus filhos? Talvez o terreno da casa que você comprou, você já comprou um pouquinho maior, para o filho poder construir lá atrás. Talvez você está economizando, fazendo uma previdência, como nós fizemos 4 anos, porque a Laura sonhava em fazer medicina. A Laura foi, a previdência ficou. Talvez você tenha a planta da tua casa pronta, como nós tínhamos, com um quartinho para a Laura. Ela gostava muito de maquiagem, já tinha feito alguns cursos profissionais e ela já tinha tudo projetado, como que seria. Então, quando você vê um caixão, você vê um sonho, você vê uma parte de você que foi embora. E eu lembro que as pessoas queriam me ajudar a chegar, e eu não quis. Eu disse: é no meu tempo. Eu fui devagarinho, não sei dimensionar quanto tempo eu demorei para chegar. E quando eu cheguei lá na frente, eu não podia acreditar. Não é fácil, igreja. Como eu falei, continuar pregando e continuar falando, mas eu creio que o Deus que eu sirvo ainda opera milagres. Ele só não operou na minha vez porque não era a sua vontade. A missão na vida da Laura tinha acabado.
Mas como mãe nós não vamos entender. Talvez você passou por uma situação parecida como eu estou falando aqui. E é difícil florescer nesses momentos. É difícil compreender a vontade do Senhor. Ainda ontem eu estava orando por uma amiga. E essa amiga passou por um vendaval do ano passado para cá. No mês de junho do ano passado, a mãe foi diagnosticada com câncer. Foi internada às pressas. 1 mês e meio depois, quando a mãe veio de alta, o pai teve um infarto fulminante e veio a falecer. A família ficou toda sobrecarregada. O irmão mais velho, no mês de novembro, tirou a sua vida, se suicidou. Em janeiro eu fui visitar essa mãe. Eu visito muitas mães que perderam os seus filhos. E eu estava dando uma palavra de esperança àquela mulher. E ela com muita força, florescendo em meio ao vale, declarando que ela ainda tinha vontade de viver mesmo em meio a tanta tragédia. Mas aprove o Senhor, no dia de ontem, recolher essa mulher. Nós não sabemos quando será o nosso dia. Nós não sabemos o que nós devemos e haveremos de passar. É por isso que nós devemos nos compadecer uns com os outros. Ajudem uns aos outros. Porque nós não sabemos, o dia mau ele vem aí. E nós precisamos nos fortalecer como igreja. A Fran está ali também passaram uma luta tão grande. Meu Deus. Essa minha amiga perderam 3 de forma separada. A Fran, a família dela perdeu num dia só. Como explicar? Como continuar? Como florescer? Mas eu quero dizer para você, Fran, que o mesmo Deus que tem me fortalecido irá fortalecer você, a tua família. O mesmo Deus que tem me levantado em meio às lutas, às tribulações, Ele vai levantar quem precisar aqui nesse lugar. Mas nós precisamos escolher florescer. Nós precisamos escolher ser conduzidas, como tema desse ano, pelo Espírito Santo. E é fácil ser conduzida pelo Espírito Santo? Não é fácil. É muito difícil ser conduzida pelo Espírito Santo, porque é abdicar de tudo que nós queremos e fazer aquilo que Ele tem e quer fazer na minha vida e na sua vida. Qual é a sua vontade? Qual é o seu projeto? Você sabe que quando a Laura ela adoeceu, nós tínhamos uns projetos para mais ou menos uns 5 anos da nossa vida. Estava tudo projetado. Talvez você também é organizada nos projetos financeiramente, talvez você também tenha tudo projetado. Mas eu quero dizer para vocês que o maior projeto de todos é edificar a nossa casa todos os dias. Muitas vezes nós queremos garantir o futuro que nós nem sabemos se nós vamos ter. É claro que nós temos que ter uma inteligência financeira e aplicar dentro da nossa casa, da nossa família, mas não deixar de cuidar, de viver, de honrar a nossa casa, de dizer que nós amamos a nossa família, de florescer todos os dias. Ser conduzida pelo Espírito Santo é trazer à existência muitas vezes aquilo que não há. É determinar, é profetizar. É acreditar numa promessa mesmo quando as circunstâncias são totalmente desfavoráveis. Assim como na vida de Abraão, que recebeu a promessa que seria um pai de uma grande multidão. Mas a sua própria esposa era estéril. Ser conduzido pelo Espírito Santo é confiar que Ele capacita e que não vem de nós, assim como foi na vida de Jeremias. Quando Deus falou com Jeremias, Ele falou: eu não tenho capacidade, eu ainda sou muito jovem. Quando Deus, Ele falou com Noé, Ele tinha um projeto para que Noé executasse. E Ele tem um projeto para mim e para você. Mas sou eu e você que precisamos executar. Deus, Ele não vai descer do seu trono para fazer aquilo que eu e você precisamos fazer.
Nós precisamos ter sabedoria e entendimento para saber administrar e ouvir a voz do Senhor. E sabe por que muitas vezes nós não florescemos? Porque nós não sabemos da capacidade que nós temos no Senhor. Nós achamos que a capacidade é nossa. Se alguém diz, prega uma palavra, eu não consigo. Mas não vem de mim, de você, mas vem do Espírito Santo de Deus. Talvez quando alguém diz, você vai louvar, você diz, eu não sei. Talvez quando alguém diz, vai lá evangelizar, vai falar que Jesus ama aquela família que está precisando e passando, eu não sei falar. Quantos, ao serem chamados, deram essa desculpa? Lá no tempo de Jeremias, ele deu essa mesma desculpa. Passaram-se mais de 6.000 anos e a desculpa continua sendo a mesma. Eu não sei falar. Não é tempo de nós nos levantarmos, é tempo de nós abrirmos o nosso coração, sarar as nossas feridas, permitir que o Espírito Santo de Deus nos visite. Quantas de nós não conseguimos frutificar porque nós temos traumas, crenças limitantes? Talvez você tenha algo aí dentro de você que te incomoda desde lá da tua infância, da tua adolescência. Falo muito sobre inteligência emocional. E é difícil ser inteligente emocionalmente quando nós estamos feridas, quando nós estamos machucadas. E às vezes nós queremos colocar dentro de uma caixinha esse problema e dizer assim, eu não quero mais nem olhar para aqui. Eu vou esquecer em nome de Jesus e eu vou olhar só para frente. Não, você precisa pedir, Deus, me cura, cura essa ferida, cura esse trauma. Nós não sabemos o valor que nós temos para Deus. Muitas vezes nós reclamamos que as pessoas não enxergam o propósito que Deus tem para mim e para você, quando na maioria das vezes nós não enxergamos. Você sabe qual que é o propósito de Deus para você? Você sabe por que você está aqui? Indiferente se você é cristão, membro desta igreja, ou você veio só visitar, todos nós temos um propósito. Deus, Ele tem um chamado para todos nós. E nesse momento, essa palavra não é por acaso, o Espírito Santo, Ele está alimentando você. Talvez nesse momento não faça sentido, mas um dia fará. Quantas vezes eu ministrei em lugares e depois de 1 ano, 2 anos, alguém me manda uma mensagem e diz, Mari, hoje eu lembrei daquela mensagem. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos continuar e descobrir o valor que nós temos em Cristo. Certa vez um menino pediu para o seu pai, pai, qual é o valor da minha vida? Quanto se mede o valor da minha vida? E aquele pai não respondeu nada, apenas deu uma pedra para ele e disse, vai até o mercado e tenta vender essa pedra, mas não fale nada. Quando pedirem um valor, você só levanta 2 dedos e faz assim. E aquele menino foi ao mercado, quando estava chegando, tinha uma senhorinha muito simpática, e ela achou tão linda aquela pedra e perguntou, menino, você está vendendo essa pedra? Ele chacoalhou a cabeça que sim. Quanto você quer? E ele fez assim. Ela disse, $2. Vou ficar. Mas ele pegou a pedra e saiu correndo, foi feliz para casa e falou, pai, eu descobri o valor dessa pedra. São $2. E o pai disse, não. Agora eu quero que você vá até o museu dessa cidade e chegando lá, você vai tentar vender essa pedra. E quando pedirem o valor dessa pedra, você vai fazer apenas assim com os dedos. E chegando lá, tinha um senhor. E quando o senhor pediu, você quer vender essa pedra? Ele chacoalhou a cabeça que sim. Quanto você quer? E ele fez assim com a mão. E o homem falou, $200, fico com ela. Mas o menino pegou a pedra e saiu correndo animado, entusiasmado para contar a novidade ao pai. Quando chega lá, ele diz, pai, agora eu descobri que ela vale muito mais. Ela vale $200. E aquele pai disse, agora eu quero que você vá a um especialista, a um ourives. Ele vai analisar essa pedra e você vai vender, e quando ele perguntar, você apenas faça assim. E ele chegou nesse local onde havia uma pessoa especializada, e quando ele perguntou, menino, quer vender essa pedra?
E ele falou que sim. E quando ele começou a analisar, e ele disse: nossa, essa pedra eu estou procurando há muitos anos, você quer vender? Quanto você quer? E ele fez assim. E ele disse: eu pago $200 mil. E naquele momento, quando ele voltou para o seu pai, ele falou da última oferta dada por aquela pedra. Aquele pai disse: assim é a nossa vida. Dependendo de onde nós estamos inseridos, o nosso valor é um. Mas quando nós estamos enxertados na videira verdadeira, naquele que conhece, naquele que nos criou, que sabe da essência, que sabe do nosso valor, que sabe do propósito, é nesse lugar que nós temos valor. Talvez você esteja no lugar errado. Talvez você não está sendo valorizada. Talvez você tenha se entristecido muito. Eu gosto muito de plantar. Lá na minha casa eu tenho mais de 50 vasos. Eu amo. E eu sinto muito a presença de Deus quando eu estou plantando, quando eu estou lá na horta, quando eu estou regando, quando eu estou replantando. E um dia eu vi uma flor minha que estava quase morrendo. Eu percebi que as raízes tinham tomado conta de todo o vaso. Ela precisava ser replantada em outro vaso, ser retirada dali. Mas eu estava muito ocupada, trabalhando muito. Mas um dia eu pensei: hoje eu vou fazer, vou cuidar dela. E eu falo com as minhas flores, eu não sei como você se relaciona com elas, mas eu lá na minha casa, eu digo: bom dia, que linda que você tá. E quando tem alguma que está meio feinha, que não quer florescer, eu falei: tem que ficar bonita. E eu começo a abraçar, eu começo a declarar, a proferir palavras de bênção. Não é bom ouvir algo bom? Quantas de nós temos crenças limitantes, porque nós ouvimos um dia que nós não éramos capazes. Quando você entra num emprego novo, alguém está ensinando e passando uma função para você, mas aquela voz que fala mais alto diz: você não consegue, você não vai conseguir, você não é capaz. Talvez você cresceu desde a tua infância ouvindo talvez os seus pais, de um irmão, de um amigo, alguém dizendo: você não consegue, nossa, é lerda demais, não manda ela que ela não consegue. E isso ficou dentro do teu coração. E é por isso que muitas vezes nós não florescemos, nós não conseguimos dar frutos. E naquele dia eu peguei aquela planta e replantei em outro vaso. Lavei as suas raízes, coloquei um novo adubo, uma nova terra, e ela começou a frutificar ali. E por que ela não estava mais tendo vida no local onde ela estava plantada antes? Porque talvez ali ela não cabia mais. Mas eu quero dizer para você que Deus é quem direciona, não é eu e você que dizemos: não, então não estou frutificando, eu vou sair daqui. Não, às vezes você está no lugar certo. Assim como aquela figueira estéril que estava sendo plantada lá na vinha, e o dono da vinha vinha procurar frutos e não tinha. Mas um dia alguém disse: não, eu vou cuidar dela. E depois daquele tempo, ela começou a frutificar. Então não é o lugar, é quando Deus fala. Deus, Ele sabe tudo. Há momentos de você ficar, há momentos de você mudar de cenário, mas é Ele quem vai plantar, é Ele quem vai semear, é Ele quem vai replantar, é Ele quem vai transplantar. A vontade é dEle, e é a vontade dEle que deve prevalecer. Muitas pessoas não veem o propósito que Deus tem para você. Assim como na vida de José. Quando os irmãos de José olhavam para ele, eles viam um sonhador insano. Quando o pai de José olhava para ele, ele via um filho amado. Quando aquele povo que passava por ali, quando José já estava jogado naquela cova, viram ele como um escravo. Quando José foi para ser vendido como escravo, Potifar o viu como um mordomo. A mulher de Potifar olhou para José e viu ele como um objeto. Quando ele estava lá na prisão, o carcereiro viu ele como um líder. O copeiro e o padeiro, quando olharam para ele, viram um conselheiro, mas condenado. Mas ninguém, de todos esses que eu citei, viu aquilo que Deus tinha para a vida daquele homem,
que era ser o governador de um dos maiores impérios daquela época. Quem olha para a tua trajetória talvez não saiba e talvez não dá nada por ela, mas Deus, Ele sabe aonde Ele quer levar você. Tudo tem um propósito, até mesmo o choro, até mesmo a lágrima, até mesmo a prova. Muitas vezes você vai precisar florescer com uma sepultura no meio do caminho. Muitas vezes você vai precisar florescer passando por uma enfermidade. Muitas vezes você vai precisar florescer quando tudo não vai bem e ter que declarar: vai tudo bem. E sabe por que nós declaramos vai tudo bem? Que quando nós profetizamos, aquilo que não tem existência começa a ser trazido à existência. Eu queria trazer aqui uma semente para cada uma. Eu trouxe uma semente especial, eu tenho poucas unidades ali na minha caixinha. Eu sempre gosto de mostrar ela e, se possível, dá para levar para casa. Mas hoje eu vou fazer como dinâmica, eu vou deixar aqui em cima. E você vai vir para a oração. Quem vai vindo vai passando, já vou estar encerrando. Você vai olhar a semente, eu quero que você profira algo para ela, eu quero plantá-la em breve. É uma árvore linda, depois eu vou contar o seu nome. E eu quero que ela frutifique muito, eu quero que ela floresça, eu quero plantar ela lá na minha casa. E há uma história que um homem estava fazendo um experimento com alguns potes de arroz e ele determinava palavras boas, proferia palavras boas para um dos potes que tinha arroz dentro. E aquele pote se mantinha intacto. E para o outro pote ele proferia palavras negativas, palavras que não era para frutificação, palavras de mal, e aquele pote começou a apodrecer. Assim é na minha vida e na tua vida. Quantas de nós recebemos tantas palavras negativas e deixamos que ela entre dentro do nosso coração? Quando Deus Ele te capacita para vencer, você aceita ouvir aquilo que os outros dizem, você não vai vencer. E eu quero que você me ajude. Eu sei que a dinâmica você vai aprender a falar alguma qualidade. E essa mesma qualidade que você vai falar para essa semente, aqui você vai ficar aqui em frente e vai falar para uma irmã. E nós vamos orar por você, vamos cantar mais uma canção e vamos ministrar para que Deus venha nos sarar, para que Deus venha nos curar, para que Deus Ele venha restaurar vidas, para que nós possamos começar a florescer. Não é fácil florescer quando nós estamos cheios de dor. Eu quero que você se coloque em pé. Eu quero que quando você passe por aqui, a primeira irmã passa, olha, as sementes estão todas aqui, e você vai falar algo especial, para que ela venha crescer bem linda. Eu quero que você fale uma palavra de fé, de ânimo, não sei o que você vai falar. Você vai frutificar, você vai dar muitos frutos, você vai florescer. Aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração. Quero que você observe bem as características dela. Ela é uma semente muito difícil de conseguir. E ela é muito especial. Tanto que eu não consegui muitas unidades, senão eu daria uma para cada um. Então nesse momento, eu quero que você, a primeira irmã, saia do lugar. Pode sair numa fila e vai passando e vai permanecendo aqui em frente, que nós vamos cantando uma canção. Aleluia. Que o Espírito Santo vai falando através da tua boca, profetizando vida. Profetize vida. Só olhe dentro da caixa e profetize. Você vai só olhar e profetizar. E você vai voltar e ficar aqui na frente. Que o Espírito Santo de Deus olha bem dentro da caixa. Você vai precisar se curvar ali. Se você não vai entender, você não vai conseguir observar qual é a semente. A ti eu vou clamar,
pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Vai declarando: sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Diga: preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Vai proferindo palavras. Eu quero que você vai profetizando. Olha bem dentro da caixa. Fala aquilo que você gostaria de ouvir. Vai profetizando, vai falando, vai declarando. Essa semente que está dentro dessa caixa é muito preciosa. Foi muito difícil de conseguir para trazê-la ela hoje aqui. Mas eu creio que tudo há um porquê. Se o Espírito Santo de Deus, ele abriu esse espaço, é para que você possa passar por ali e declarar uma palavra de vida que talvez você esteja precisando. Qual palavra você gostaria de ouvir? Pode ir ficando aqui para frente, pode ir vindo para frente. Aleluia. Ele está neste lugar. O Espírito Santo de Deus. Até que as irmãs vão passando, quero que você declare o refrão dessa canção. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória. Senhor, declare mais uma vez. Santo. Vem encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória. Ele está aqui. Começa a sentir a presença dele. Eu quero que você feche os teus olhos. O Espírito Santo de Deus, ele vai curar aqui nessa noite. Se achegue mais à frente. Se acheguem mais à frente. O Espírito Santo, ele quer ministrar. Ele quer curar. Ele quer reacender a chama. Ele quer fazer com que você comece a florescer. Não importa por onde você passou. Não importa as dores que você carrega. Eu profetizo em nome de Jesus.
cura espiritual, cura emocional, cura em todas as áreas da tua vida. Eu não sei qual o problema que você está enfrentando, que você está passando, mas nesse momento, com os olhos fechados, enquanto a dinâmica acontece, o Espírito Santo de Deus, Ele vai tocando, Ele vai ministrando, Ele vai sarando feridas. Se você sentir vontade de falar em línguas, fale. Se você sentir a presença do Espírito Santo, dê liberdade para Ele agir. Abra o teu coração, abra o teu coração, deixa Ele cheirar a tua vida. Ele está aqui para curar, para ministrar, para restaurar. Apresente a vida do teu filho, apresente a vida do teu esposo, da tua casa, da tua família. A partir de hoje, não se contente em não florescer, mas deseje florescer. Deseje florescer na presença de Deus. Deseje frutificar. Ele está neste lugar. Sinta a presença dele. Sinta o teu corpo sendo curado. Aleluia. Louvado seja. Florescer para a irmã que está ao seu lado. Diga: eu vou florescer na presença de Deus. Aleluia. Você crê que você vai florescer na presença de Deus? Indiferente das circunstâncias, indiferente dos momentos difíceis, você vai florescer. Eu quero dizer para vocês que a nossa vida, ela não parou. Muito pelo contrário, acelerou muito mais. Eu creio que é o Espírito Santo de Deus falando, agindo. Se nós parar, a gente vai chorar, vai lamentar. A nossa filha partiu em 2019, aliás, diagnosticada em 2019. Nós estávamos na nossa segunda graduação, eu e meu esposo. O sonho era fazer direito. Hoje nós estamos nos formando em direito. A minha filha já faleceu há quase 3 anos. Mas nós continuamos pela fé que um dia nós vamos nos reencontrar. Você crê que você vai reencontrar os teus amados um dia na glória? Esse dia vai chegar. Quando você chegou aqui, o que você achou dessa semente aqui? Que preciosa, né? Que gloriosa. Talvez há quanto tempo você não se olha no espelho e não diz algo bom para você? Há quanto tempo você não profere palavras de bênção para a tua vida? Você acostumou a ouvir muita coisa ruim da vida, enfrentar lutas, provações, que você não diz mais nada. Mas hoje, obrigada por uma dinâmica, você olhou nos teus olhos e declarou. E essa palavra que você declarou aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo colocou lá no banco, quando você estava saindo, e era essa palavra que você precisava. Então que ela comece a frutificar. Eu quero que você feche os seus olhos por alguns segundos. Eu quero que você deposite aqui no altar do Senhor tudo aquilo que impede você de florescer. Seja um trauma lá na tua infância, seja alguma coisa que vem travando você, uma crença, sejam pensamentos negativos, pensamentos de desistência. Nessa hora, você com os olhos fechados, eu quero que você deposite no altar do Senhor tudo aquilo que fere você. Talvez aquela pessoa que machucou você, que te magoou, aquela ferida que não cicatriza. Talvez muitas vezes você já pensou: não, eu vou perdoar, mas não consegue. Nesse momento, abre o teu coração. Nós precisamos estar limpos para poder frutificar, para poder florescer. É um processo, como nós vimos, vem muitas etapas anteriores. Que nesse momento
O Espírito Santo de Deus pegue as palavras que você está proferindo aí, que você está falando, tudo aquilo que você está depositando no altar do Senhor, tudo aquilo que te machuca, que impede você de ser bem sucedido profissionalmente, espiritualmente, lá na tua família, emocionalmente, toda trava, tudo aquilo que o inimigo tem lançado, em nome de Jesus eu repreendo. Em nome de Jesus eu profetizo a bênção, a cura, a restauração, ó Pai querido, que nesse momento algumas vidas vão ser replantadas em outros lugares. Não ligue se o Senhor começar a mudar cenários na tua vida. É Ele quem vai mudar. Terão portas que talvez vão ser fechadas, mas creia que outras maiores abrirão. Deus, Ele estará nesse momento. Eu não sei você, mas eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus. Só agradeça. Nesse momento quero que você diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque Ele está trabalhando, Ele está operando, Ele está curando. E eu quero que você, nesse momento, abra os teus olhos e grave isso dentro da tua memória, consciente e inconsciente. Você é especial. Você é muito preciosa. Talvez você não escute isso lá na tua casa. Talvez os filhos tenham esquecido de dizer o quanto a tua comidinha é gostosa, o quanto é bom chegar em casa e ter uma mãe valorosa. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele tem visto as tuas obras. A mãe de Jesus, ela cumpriu o seu propósito e não foi tão grandioso. Ela só fez aquilo que foi incumbido, ser mãe. Talvez você está tão preocupado em querer achar qual é o ministério, qual é o chamado. E talvez o teu maior ministério está ali dentro da tua casa. São os teus filhos, são a tua família. Cuide, zele, profetize a bênção. E eu quero que você abrace no mínimo 3 mulheres aqui e profetize algo que você deseja que elas comecem a produzir. Diga: você é maravilhosa. Deus, Ele tem bênçãos para você. Se talvez você deseja pedir perdão para alguém que está aqui nessa noite, faça isso. Profetize a bênção, profetize a cura. Ele está neste lugar. Vai declarando aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração. Deus, Ele está curando vidas aqui nessa noite, nós cremos. E nós vamos cantar esse último refrão. E se você souber, adore conosco. Breve vamos terminar a batalha aqui. E pra sempre descansar com Jesus ali. Pode ir voltando para o seu lugar na bênção. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Pode ir voltando para o teu lugar declarando assim, ó: porque Ele vive, declare: posso crer no amanhã, porque Ele vive, porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deixa o Espírito Santo de Deus agir. Breve nós vamos terminar essa caminhada aqui, igreja. Vamos amar uns aos outros, vamos declarar que Deus é bom, vamos obedecer, está no centro da vontade dEle. O resto tudo é vaidade, assim como fala Salomão.
Que nós possamos ter o nosso coração alicerçados em Cristo. Jesus está voltando. E se você que não é dessa igreja, hoje você sentiu algo diferente, o desejo de permanecer aqui, fale com a pastora. Se não tiver coragem hoje, o Espírito Santo vai incomodar você aí essa semana. E você vai vir. Deseje fazer parte desse corpo que é a igreja do Senhor. Porque em breve Cristo vai voltar. E não acaba aqui. Lá tem o porvir, amém?